Quero saber sua opinião sobre Pedro indo para a Rússia, ou melhor, nem querendo saber de Rússia, Renan. Cara, bom, né? É a primeira vez que o Pedro decide ficar no Flamengo, né? E isso tá começando a virar um sintoma mais endêmico ali no Flamengo. Outros jogadores tiveram a oportunidade de sair e não saíram. Cara, tomara que não venha uma proposta da Europa de verdade ali, no sentido competitivo do futebol, né? Porque se vier ali uma proposta de um time que disputa a Champions League com cifras gigantes, aí eu acho que a briga já começa a ficar um pouco desleal com o Flamengo. O que o Flamengo pode fazer o teu contrato, tu falou que vence o contrato dele em 2026, a gente está em 2024, quase 2025. O Flamengo, de repente, pode pensar em alguma renovação em algum momento. É um jogador que já está entregando futebol suficiente para o Flamengo pensar em mantê-lo por mais tempo do que ele está, do que prevê o contrato atual. É uma saída que o Flamengo pode ter. Mas, assim, assédio de clube russo na América do Sul, ela vai acontecer com bastante frequência justamente por conta desse contexto aí, dessa conjuntura aí de que a Rússia está completamente isolada do futebol europeu, e estando isolada do futebol europeu, eles não vão ter tanta capacidade de negociar com jogadores que já estão atuando no resto da Europa que está jogando ali as competições internacionais ali, né, cara? A competição continental. Então vai ser muito difícil de um Zenit da vida chegar em qualquer outro país da Europa e tirar um jogador de impacto de lá e trazer pro Zenit. Seja o Zenit, seja o Spartak Moscou da vida, seja, sei lá, não sei se a SK também tá isolado ali, porque não sei se porque teve clube ali que eu acho que, sei lá, conseguiu. Eu lembro que teve uma parada dessa, teve clube que conseguiu se aproximar da Champions League ali, mesmo sendo russo, teve um bagulho desse. Mas, assim, não tem jeito. Os caras vão vir aqui no Brasil, vão vir na América do Sul. Se esse jogador não tiver uma proposta de um clube europeu que disputa a Champions League, esse cara pode se inclinar a aceitar uma proposta para nesse caso, para essa Europa periférica ali, porque não vai disputar a Champions League. Agora, por exemplo, sei lá, o cara chegaram aqui e foi para um Atlético Paranaense da vida, um jogador que não está sendo muito monitorado pela Europa Central ali, pode ser que leve. O Pedro não é o caso. O Pedro está no principal time da América do Sul, o principal time não europeu que existe em relação à competição financeira, de conseguir competir financeiramente, de oferecer condições para o jogador de chegar na seleção nacional. Então, assim, hoje realmente você chegar no Flamengo e tirar um jogador do Flamengo que é titular e que é destaque, é bem difícil. É mais fácil você tirar um Wesley da vida, como a gente falou na live de hoje. É mais fácil até tirar um Fabrício Bruno e mesmo assim não aconteceu. Mas um Pedro já é mais difícil. Tomara que o Pedro continue com essa mentalidade de ter mais ambição esportiva do que financeira, econômica, porque acho que a Rússia pagaria muito mais para ele do que o Flamengo é capaz de pagar. E com essa ambição, de repente, amanhã depois ele consiga alçar voos maiores aí, né? Não gostaria que ele saísse do Flamengo, mas eu gostaria que no horizonte dele ele só pensasse em sair do Flamengo se fosse para ir para um clube de ponta da ponta, sei lá, Real Madrid, Bayern Para da um cara que já vida, jogou na um City. Fiorentina, joga no Flamengo e vai para a Rússia, ele desce demais, Renan. Não, e assim, eu acho até que se ele sai do Flamengo e vai para a Itália secundária ali, tipo um Fiorentina da vida, até uma Roma ali, eu já não sei se vale muito a pena, não. Vai para, sei lá, Sevilha, não iria. Porra, Atlético de Bilbao da vida, Mônaco, esses clubes assim já não faz tanto sentido. De repente, até o PSG já não faz tanto sentido. Vai pagar muito, mas de repente não faz tanto sentido. Agora, chega uma proposta de, sei lá, de uma Juventus ainda tem alguma relevância, sei lá, chega um Manchester City da vida, um Liverpool, um Chelsea da vida que não sei também muito mais um Chelsea, um Real, Barcelona, Não aí tem já futebol para jogar começa. no Manchester City também, não. Vamos com calma, né? Então. Então, assim, se não vier uma proposta desses clubes, Vai até porque ficar. esses clubes costumam contratar jogadores mais jovens, né? Sim. Tu olha pro Real Madrid, que tem um histórico de contratar galáctico, os caras só estão trazendo um moleque novo, pô. Rossellu. Hendrick, Rossellu, o Valverde pegou o Valverde no berço, praticamente. Enfim, Tchouaméni,
só maluco novo ali, o Camavinga, o próprio Bellingham, que já era um jogador que estava no profissional consolidado, impactante também, um jogador muito jovem. Então, assim, o Pedro não consegue entrar muito nesse rol aí, não. Então, assim, que ele consiga ficar no Flamengo, e se ele continuar atuando desse modo aí, cara, sendo impactante como ele tem sido, pô, que ele se aposente no Flamengo, mano. Um cara com um nível desse daí, com a raridade que ele representa no meio do futebol atual, sim, que ele fica no Flamengo por muito tempo. A gente fez um contrato gigante com o cara e o maluco começou a entregar futebol parecido com o do Bruno Henrique ou do Gabigol. Aí, mano, vai pro caralho, mete o pé. Mas se isso não for acontecer, e eu acho que não vai, porque ele já foi campeão de muita coisa pelo Flamengo, cara. Foi campeão de Libertadores, foi campeão de uma porrada de coisa, e ele faz parte dos jogadores ali que continuam entregando futebol, mesmo tendo a titularidade garantida, que hoje é o caso. Hoje ele tem a titularidade garantida. Quem é que vai oferecer risco para ele? O Carlinhos? Não tem como. O Gabigol não pode nem jogar. Então, assim, hoje ele tem todos os motivos para, de repente, entrar numa zona de acomodação e isso não tem acontecido. Se isso for uma característica pessoal dele, personalidade, enfim, caráter dele, de se manter competitivo, assim como a gente vê um Davi Luiz que já ganhou a porra toda pelo Flamengo, já ganhou tudo pelo futebol mundial, tem uma relevância gigante e continua se esforçando. Tu vê as fotos ali dos treinos do Flamengo, os vídeos, ele é o cara que puxa a corrida, pô. Ele é o cara que lidera a corrida, é o cara que dá orientação para jogador jovem. É um exemplo, pô. Se o Pedro foi esse cara também, como a gente tá vendo no Gerson agora, pô, Gerson, o próprio plano do Flamengo de blindar os jogadores passa também por uma influência desses caras que estão ali no Flamengo e estão liderando a molecada, pô. O Gerson abraça a molecada toda e instrui os malucos até fora de campo para afastar os caras dessa armadilha do sucesso do futebol. Ele também tem feito isso. Inclusive tá numa das notícias ali, quando fala do Lohan. Se o Pedro foi esse cara competitivo, que tem boa influência, que não dá problema pro Flamengo, que apresenta resultado dentro de campo, que ajuda a ganhar jogos, que é muito difícil de encontrar no mercado, cara, que ele continue no Flamengo por muito tempo. Espero que ele continue rejeitando essas propostas aí todas, mano. Muito bem. Concordo contigo. Espero ver nosso Pedrola, nosso queixadinha de ouro por muito tempo no Flamengo, principalmente mantendo a qualidade, mantendo a eficiência. Pedro, para mim, é um dos destaques, se não o destaque, desse time do Flamengo na temporada 2024.